O pensamento agora tem trilha sonora. Está no ar. Audioblog. Um programa que fala de cultura, cotidiano, notícias, entretenimento. Audioblog. Com Ana Paula Peixe, Vanessa Anchieta, Letícia Peters. Audioblog. Nós estamos com ele para falar sobre a questão da artrite-artrose. Já quero agradecer ao presidente Dr. Valdir Stiglitz. Tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui no seu programa para nós conversarmos um pouco sobre um pouquinho uma coisa diferente agora, mas falar sobre medicina, né? Claro. Sobre dores articulares, saúde, que é muito frequente. Saúde. Faz um tempinho que a gente não aborda saúde e geralmente o pessoal gosta bastante. No MSN tem muitas participações quando a gente aborda o tema saúde. E a questão da ortopedia, a gente pensa que ela só é importante quando a gente quebra alguma coisa, né? Ou quando sente alguma dor. Mas é exatamente a prevenção que é o mais importante na ortopedia, né, doutor? Exatamente. A prevenção, eu sempre digo que a prevenção é que vai fazer com que nós realmente tenhamos um gasto menor. Se nós prevenirmos, o resultado a médio e a longo prazo será muito melhor, uma melhor qualidade de vida para o nosso povo, para a nossa população. Olha, o Dr. Valdir Stiglitz cursou a Faculdade de Medicina de Santa Maria, mestre em Saúde e Meio Ambiente pela Univille, MBA em Gestão em Saúde pela FGV e MBA em Gestão Empresarial. Possui especialização em microcirurgia da mão pela The University of Miami School of Medicine de Miami, Estados Unidos. É membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão. Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo e membro da Alumni Association, professor de Anatomia e Ortopedia da Faculdade de Medicina da Univille. O senhor dorme? Como é que faz, assim? Tem que se organizar, né? Tem que ter e uma equipe que te ajuda, claro, né? Pra poder realizar. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum, né, doutor? Olha, você já acordou e sentiu as mãos rígidas? Já sentiu dificuldades para dobrar os dedos? E no fim do dia, já sentiu aquela dorzinha nos joelhos ou nos ombros? Se a resposta foi sim, isso pode ser um dos muitos problemas chamados de reumatismo. Mas você sabe o que isso significa? Define para nós, doutor. Reumatismo. Como é que isso acontece na vida das pessoas? Na verdade, é assim, com o passar dos anos, com o uso das articulações, nós temos uma infinidade de articulações que vão fazer com que nós possamos pegar objeto, nos locomover, fazermos a higiene, uma série de atividades, enfim, nosso trabalho, nossa sustentação cotidiano. E tudo mais, o cotidiano, né? E essas articulações, elas nada mais são que um rolamento, né? Que está sempre se movimentando. E ela possui, entre um osso e outro, para poder ocorrer essa movimentação e não haver um atrito e ela poder deslizar normalmente, existe uma substância chamada cartilagem. E essa cartilagem, ela é lubrificada através de um líquido, o líquido sinovial, que é produzido a partir de uma membrana que envolve a articulação, a membrana sinovial. Então, toda articulação, ela tem uma superfície lisa, chamada cartilagem, que é fibro, formado de condrócitos e fibrose, uma interação intermediária entre o osso e tecido. Então, é uma diferenciação dos fibroblastos, é uma estrutura das células lá da origem, né? Sim. Células mesenquimais iniciais. É engraçado, ninguém quer falar de citologia, todo mundo acha um saco, mas gente, o começo é a mesma coisa que não querer falar de átomo. Exato. Tudo parte de uma micro para poder ir pro macro, né? Tudo tem um início. Então, através dessa embriologia de formação do organismo, forma essas articulações que vão permitir com que a gente possa funcionar como se fossem umas alavancas, né? Sim. E elas quanto menor o atrito, então esse líquido, é um líquido sinovial, um líquido mucoso, que é produzido por essa membrana sinovial e que lubrifica as juntas. E com o passar do tempo, pelo uso ou pela frouxidão dos ligamentos da articulação, ou por um excesso de peso, ou por microtraumas, um jogador de vôlei, né? Ele, com o passar do tempo de tanto fazer aquele movimento de cortar, ou um jogador de tênis, ele vai ter problema articular no joelho, no ombro, no cotovelo. Um jogador de futebol, né? Pelo excesso esforço repetitivo. Repetitivo.
Ela era um pouquinho diferente. Ela é diferente, né? Então, é um atrito muito constante e acaba machucando essa cartilagem e ela acaba se destruindo ao longo do tempo. Então, esses condrócitos, eles começam a regenerar de uma forma anômala, não correta, e enzimas que tentam bloquear essa formação anômala, elas vão irritar essa membrana sinovial e com isso vai produzir um líquido sinovial irregular, anômalo, e vai aumentar, em vez de diminuir a destruição da cartilagem, vai aumentar o ritmo de destruição. É por isso que o esporte ele tem um limite de idade para as pessoas praticarem, né? E um limite também de esforço e de treinamento, né? O esporte de alta competitividade hoje em dia, ele, se for analisar, ele não é saudável, porque é muito impacto, é muito esforço, desgaste, né? É muito desgaste articular, muscular. Ele quer sempre se superar. Exatamente. Então ele vai continuar. Ele quer extrapolar o próprio corpo. Claro, ele quer. A gente conversou esses tempos sobre hidratação e se tomar água a gente tem um melhor desempenho desse líquido? Na verdade, assim, ó, não só no líquido, mas em todas as estruturas. Porque as todo células, mundo diz que tem que tomar mais de 2 litros de água por dia. Ou seja, isso também influencia nas cartilagens. Influencia também. As células, todas as células do nosso corpo, mais de 60% do nosso corpo é formado por água, por líquido. Por isso que com o passar dos anos, o que começa a acontecer? Começam a cair as coisas, começa a ficar mais flácido. Por quê? Porque diminui a hidratação. Então tu tem que fazer muita hidratação. Quando tu for pro sol, pela evaporação, a transpiração diminui a quantidade de líquido, tem que tomar bastante líquido, a sua pele fica mais ressecada. Perde a elasticidade. E com isso aí, exatamente, perde a elasticidade. Então tu tem que O processo de oxidação, ele é externo e interno no corpo? Externo e interno. É celular, ponto final. Acontece. Tem algumas coisas são transpirado pela pele, outra através do rim, ou até através do intestino. Mas a grande quantidade de líquido que é perdida pelo corpo é através dos rins. Os problemas de coluna continuam ainda, né, numa relação um pouquinho menor, mas nós temos problemas de coluna em pessoas mais jovens, nas crianças, para as escolas, com as mochilas. Analise, vai na frente de uma escola de manhã, na hora da entrada. A solução para mochila, então, são as rodinhas para as crianças. As rodinhas, exatamente, e analisar, porque muitas vezes até as crianças acabam, se for analisar o que eles têm nas mochilas, tem coisas que são desnecessárias para levar na escola. Então isso é um cuidado que tem que se ter, né, para evitar problemas futuros. Ter postura, né? E aquelas dores articulares de joelho e de quadril, isso aí continua, principalmente para essas pessoas que fazem muito esporte, como nós falamos, esportes radicais, ou a grande quantidade de acidentados com fraturas articulares, esses motoqueiros aí. Então, a médio e a longo prazo vão ter problemas articulares, vão ter artrose, a destruição dessa cartilagem, né? E vão ter dor articular, vão ter limitação, deformidades. Artrite, sufixo em latim ite, significa inflamação, por isso artrite é a inflamação da articulação. Hoje a mais conhecida é a artrite reumatoide. Sua origem ainda é desconhecida, mas ela é uma doença autoimune crônica e que atinge primeiramente as articulações. Se é autoimune, significa que o próprio corpo começa a produzi-la. Mas que tristeza! Substâncias para... Na verdade, o que acontece? A artrite reumatoide, ela envolve a membrana sinovial, essa é a membrana da articulação. Então, ele sofre um processo inflamatório. Então, aquilo entra num ciclo vicioso e o organismo, para tentar combater essa doença, essa inflamação dele, ele produz imunoglobulinas para tentar combater. Só que, em vez de combater, ele vai irritar mais essa membrana sinovial e vai aumentar a doença e vai levar à destruição. A artrite reumatoide, nós poderíamos resolvê-la se a gente conseguisse tirar toda essa membrana de todas as articulações. Só que isso é quase impossível. É inviável. E aí que entram as injeções de corticoide, essas coisas assim? Exatamente. Só que a injeção de corticoide, ela é uma faca de 2 gumes. Então, ela no primeiro momento, ela te ajuda. Mas a médio e longo prazo, ela ajuda a piorar. Entre 0,5% e 1% da população
sofre de artrite e para cada homem a doença atinge 3 mulheres, ou seja, as mulheres têm mais facilidade. O doutor Valdir estava explicando pra gente que a mulher tem uma outra elasticidade nas articulações. E também eu perguntei sobre o fato de ela poder ser mãe, né? Existe toda essa preparação do corpo para poder abrir espaço para a criança, enfim, se era por isso que a mulher talvez tinha mais possibilidade de elasticidade e também de desgaste. E isso é interessante a mulher saber. Existe alguma maneira de evitar, doutor, problemas? No caso das mulheres, que já tem mais facilidade? Não. Na verdade, é a natureza, né? Tá, assim, e o que acaba acontecendo também, por isso que ela está aumentando o número de pessoas com esse tipo de problema, porque a idade da população está aumentando. Com isso, aumenta também essa degeneração articular. Então, começa a ter problemas de coluna, problema de quadril, problema de joelho, problema ao nível da mão, nas articulações interfalangianas distais começam a doer, porque é onde a gente pega, faz a pinça, na articulação aqui do polegar, da trapézio metacarpiana, porque tu vai pegar um copo, vai pegar uma garrafa de refrigerante, tu vai abrir uma bebida, né? O movimento de pinça é o que nos difere de todos os outros seres. Esse movimento do polegar com os outros dedos faz com que toda a pressão ela vai ficar na base do polegar. Uma senhora caiu e quebrou a perna. Na verdade foi o contrário. O osso estava tão fraco que ele quebrou e então ela caiu. Mas daí, então, aí é uma coisa diferente. Isso aí é osteoporose. Isso. É um desgaste. É um desgaste que é no osso, não é na articulação. É uma diminuição da cartilagem no osso. Osteoporose. O osso fica mais mole, fica mais fraco. Artrite e artrose são nas articulações. Nas articulações. Então, o que acaba acontecendo com essa destruição da articulação, começa a formar os osteófitos, os famosos bicos de papagaio, que tem na coluna, tem nas articulações. Então, esse é um nome que se dá pela degeneração dos condrócitos. Agora, o interessante da osteoporose é que a osteoporose muitas vezes pode ser evitada, porque ela é uma questão também hormonal para as mulheres que entram na menopausa, né, doutor Valdir? Existe uma reposição hormonal para evitar a perda de cálcio, né? Tanto que geralmente as mulheres quando entram na menopausa sentem muito calor e muitas vezes esse é um dos sintomas que mostra que eles estão perdendo cálcio nos ossos. Exatamente. Então, além disso, a mulher ou as pessoas todas tem que fazer atividade física, porque o osso, para combater a osteoporose, o osso necessita da tensão, da força muscular. Então, se tu tem uma atrofia muscular, se ficar muito tempo engessado, depois tu vai enfraquece até a estrutura óssea. Então, tu tem que, ou seja, para as mulheres a posição hormonal e o exercício físico é básico para evitar a osteoporose. Tomar um sol. Doutor Valdir Stiglitz, muito obrigada pela sua participação. As pessoas puderam ter muitas informações importantes, porque realmente numa era de pós-modernidade a gente precisa cuidar da nossa saúde óssea. Exatamente, por isso que é a década do osso, né? Então é importante e obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. De nós estarmos aqui conversando um pouco sobre saúde, o bem-estar da nossa população. Eu fico muito feliz de poder receber pessoas que explicam tão bem, de forma tão tranquila e tão fácil de compreender, porque é isso que a gente precisa, de educação. Claro, né? Muito obrigada. A gente volta amanhã. Até mais, gente. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog, com Ana Paula Teixeira, Vanessa Anchieta, Letícia Peters. Programação musical J. Allen. Audioblog.